A capacidade de construção naval da China atingiu 232 vezes a dos Estados Unidos por almirante Gurenize. Um ambiente onde o confronto final da hegemonia global ocorrerá serão os oceanos. Como já foi no passado com a China, a potência ascendente mais séria contra os Estados Unidos, podemos facilmente dizer que esta área será o Oceano Pacífico Ocidental. O cenário mais falado hoje é a intervenção da China em Taiwan em 2027 ou 2028, ou uma crise sobre a linha de 9 pontos do Mar da China Meridional, escalando e desencadeando uma guerra entre os Estados Unidos e a China, primeiro indiretamente, depois diretamente. Em ambos os cenários de Taiwan e do Mar da China Meridional, a frente principal será o oceano, o mar e as ilhas. Portanto, o poder cinético de ambas as marinhas e suas áreas potenciais de capacidade determinarão o resultado da guerra. Desde o início, os Estados Unidos podem adotar o modelo da Ucrânia e ajudar os rivais da China, como Taiwan e as Filipinas, com o ISR indireto, inteligência, vigilância, reconhecimento, suporte de poder de fogo e técnicas de guerra híbridas. Entretanto, como a área onde a guerra será travada é o resultado definitivo será alcançado, é um ambiente oceânico, mesmo o apoio indireto não será fácil, como foi na Ucrânia. A dificuldade de travar uma guerra por procuração no Pacífico. Como não há guerra por procuração no mar em uma crise no Pacífico, a névoa da guerra será muito intensa nos eventos que ocorrerão. Os engajamentos diretos entre navios ou aeronaves dos Estados Unidos e da China estarão em questão. Por outro lado, os movimentos de navios ou apoio logístico às ilhas, exemplo dos quais só podem ser vistos na Segunda Guerra Mundial, estarão em questão e, neste caso, mesmo que os navios dos Estados Unidos e da China ou veículos marítimos não tripulados evitem o confronto, definitivamente, inevitavelmente, haverá confronto no ar, na superfície, debaixo d'água. Embora os Estados Unidos adotem uma abordagem direta, cenários que exigem engajamento direto surgirão inesperadamente. Como resultado, quando a guerra se espalhar para o oceano, o resultado será inevitavelmente no oceano. A eventualidade desta guerra será determinada pelas capacidades das marinhas de conduzir operações conjuntas e combinadas, suas capacidades de integração logística, especialmente combustível, munição, e a velocidade com que podem consertar navios danificados e substituir os afundados. A essência da guerra em terra é ferro e sangue. Em outras palavras, o número de combatentes armados, a munição e a vontade de lutar são os princípios determinantes. No entanto, o que é essencial no mar é primeiro estabelecer a consciência situacional nas vastas águas do oceano e em seguida impedir que o inimigo use o mar como meio de transporte ou projeção de poder em terra. Para atingir esse objetivo, um navio tripulado ou não tripulado e elementos voadores, helicópteros, aeronaves, drones, fornecendo suporte tático ao navio, são essenciais. O navio está sempre no centro. O que é essencial no navio é a capacidade de construção naval da pátria. Registro americano entre 1940 e 1945. A principal razão para a vitória dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial foi sua capacidade de construir navios, tanto mercantes quanto navais. Na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, que produziram 6 mil navios em 24 estaleiros pertencentes à Marinha e 150 estaleiros pertencentes ao setor privado. Entre 1940 e 1945, quebraram o recorde mundial das condições naquele dia. Por exemplo, os navios de carga seca, classe Liberty e Victory, de fabricação americana, que formaram a espinha dorsal dos comboios de apoio logístico e mudaram o curso da guerra no Pacífico e no Atlântico, foram construídos colocados em serviço em períodos recordes de tempo. Entre 1941 e 1945, os navios de carga de classe Liberty de 7 mil toneladas e classe Victory de 15 mil toneladas foram construídos. A classe Liberty quebrou recordes em velocidade de produção. O navio médio foi construído em 42 dias. Quando a guerra terminou em 1945, havia 2.710 navios da classe Liberty e 510 classe Victory em serviço. Apenas essas duas classes de navios foram construídas por cerca de 30 estaleiros privados. A indústria de construção naval americana declina. Em 1975, a indústria de construção naval dos Estados Unidos era a número 1 em termos de capacidade global, com mais de 70 navios comerciais encomendados para a produção doméstica.
Aproximadamente 50 anos depois, os Estados Unidos caíram para o 19º lugar no ranking global. Hoje, os Estados Unidos estão enfrentando sérios problemas de construção naval. Após o fim da Guerra Fria, houve um aumento no número de países construindo navios comerciais por causa da globalização. Por outro lado, a demanda por navios de guerra no mercado doméstico dos Estados Unidos diminuiu. A produção de submarinos caiu de 3,8 por ano na década de 1980 para 0,7 na década de 1990. A demanda começou a aumentar novamente na década de 2000, mas a indústria não estava pronta. Hoje há um aumento significativo na demanda do governo por navios para a marinha, mas os estaleiros são insuficientes para atingir essa meta. Desde 2019, a marinha encomendou 3 submarinos por ano, 2 dos quais são submarinos de ataque com propulsão nuclear e um é um submarino de mísseis balísticos nucleares. Mas a produção real foi apenas metade disso. O recorde da China pós-2000. Hoje a China alcançou um desempenho semelhante ao dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. A China atualmente controla 64,7% de todos os novos pedidos de navios mercantes do mundo. Esses valores são 19,6% para a Coreia do Sul e 11,2% para o Japão. Os estaleiros dos Estados Unidos, por outro lado, produziram apenas 0,3% dos pedidos mundiais, especialmente na última década. A quantidade de novos pedidos de navios mercantes da China aumentou em 170%. Esse aumento não foi visto anteriormente na história, foi um desenvolvimento sem precedentes. A participação global de 10% em 2000, atingindo 65% nos últimos 24 anos, é sem dúvida um grande sucesso. Durante o mesmo período, a taxa total de novos pedidos de navios da Coreia do Sul e do Japão diminuiu de 78% para 31%. Paralelamente a esses desenvolvimentos, mais recentemente, a diretoria de inteligência naval dos Estados Unidos anunciou que a capacidade de construção de navios mercantes da China é 232 vezes maior que a dos Estados Unidos, enquanto a capacidade de construção de novos navios da China é de 33.200 mil toneladas. Esse valor é de cerca de 100 mil toneladas para os Estados Unidos. O principal fator que transformou a marinha chinesa de uma transformação estratégica defensiva para uma ofensiva em um curto período de 30 anos é a sua capacidade de construção de navios que usa as vantagens de matérias-primas básicas, acumulando tecnologia e mão de obra qualificada. Essa capacidade está se desenvolvendo a cada dia nos campos de navios navais, mercantes e veículos marítimos não tripulados. Por outro lado, a China constrói as máquinas, sistemas eletrônicos e armas de seus navios de guerra sem depender de fontes estrangeiras. Ao atingir esse estágio, os extensos subsídios do Estado, sem dúvida, garantiram a liderança global da China. Depois de 2000, o governo chinês garantiu que o setor de construção naval fizesse a transição para os recursos de uso duplo, como o governo dos Estados Unidos fez na Segunda Guerra Mundial. Razões para o declínio dos americanos. O pai do capitalismo moderno, Adam Smith, acreditava que a construção naval era uma das poucas indústrias que merecia apoio nacional e não deveria ser deixada somente para as forças do mercado. Após a Guerra Fria, os Estados Unidos deixaram a construção naval nas mãos das forças do mercado. A situação é melhor resumida pelo secretário da Marinha dos Estados Unidos, Del Toro. A China pode produzir em um ano tantos navios quanto os Estados Unidos podem produzir em 7 anos. No início da Guerra Fria, a Marinha dos Estados Unidos tinha 11 estaleiros militares. Hoje, não há mais estaleiros militares. Existem cerca de 7 estaleiros civis capazes de construir navios, grandes navios de guerra. Esse número é de algumas dezenas na China, enquanto os 154 estaleiros civis nos Estados Unidos hoje podem se concentrar na produção de navios de guerra em caso de guerra. Esse número é de 1.100 na China. Outro problema do poder marítimo nos Estados Unidos é o número insuficiente de trabalhadores e estaleiros competentes e qualificados. Hoje há 150 mil trabalhadores de construção e reparos navais empregados em estaleiros privados dos Estados Unidos e 38 mil estaleiros públicos. Esse número é muito insuficiente para um país como os Estados Unidos. Aumentar a capacidade de construção e reparos navais exigirá mais trabalhadores qualificados, além de engenheiros. No entanto, como os jovens americanos não estão inclinados a se tornar trabalhadores intermediários, como soldadores e encanadores de estaleiros, há uma fraqueza mesmo na situação atual. À medida que a produção se move para o exterior, o capital e o trabalho migram para áreas mais lucrativas, o conhecimento e o trabalho qualificado nos Estados Unidos se atrofiaram. Em um artigo intitulado Work Shortage Use Security, no Wall Street Journal, em 20 de dezembro de 2024, o escritor Greg Ip diz: os salários aqui no estaleiro começam em 17 dólares por hora, excedem 20 dólares por ano e excedem 30 dólares para aqueles com mais tempo de serviço. Isso já representou um prêmio significativo para empregos não qualificados na região. Não agora, restaurantes fast food locais pagam até 16 dólares por hora e a Target anuncia empregos em depósito por apenas 24 dólares.
Estima-se que a Corporação Estatal de Construção Naval da China empregará 200 mil pessoas até 2023. No ano de 2023, se os 1.100 estaleiros restantes forem considerados, o setor de construção naval da China empregará mais de 1.000 milhões de trabalhadores, de navios mercantes a navios de guerra. Como se sabe, para aumentar a capacidade de construção de navios de guerra, é necessário primeiro desenvolver suas capacidades de construção de navios mercantes. A China fez isso nos últimos 30 anos. A China, que alcançou um recorde próximo ao recorde dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial na construção de navios mercantes, conseguiu converter esse sucesso em suas capacidades de construção de navios de guerra. Esse desenvolvimento se tornou a maior ameaça que os Estados Unidos enfrentaram nos oceanos e mares no mundo desde a Guerra Fria. Num relatório intitulado Modernização Naval da China, Implicações para os Estados Unidos, Histórico e Considerações para o Congresso, publicado pelo Centro de Pesquisa do Congresso dos Estados Unidos em 16 de agosto de 2024, essa situação foi expressa da seguinte forma: entre 2015 e 2020, a Marinha Chinesa superou a Marinha dos Estados Unidos numericamente. A Marinha Chinesa é de longe a maior marinha do leste asiático, de acordo com um relatório que afirma que a Marinha Chinesa é a maior marinha do mundo, com 370 navios de combate. Espera-se que a Marinha tenha 395 navios até 2025 e 435 navios de combate até 2030. Em comparação, a Marinha dos Estados Unidos tem 296 navios de combate em 12 de agosto de 2024. Este número será de 294 em 2030. Oficiais militares dos Estados Unidos e outros observadores descreveram os esforços e a capacidade de construção de navios de guerra da China como alarmantes em comparação com as capacidades americanas e identificaram a Marinha Chinesa como o maior obstáculo ao controle dos Estados Unidos em tempos de guerra de áreas de alto mar no Pacífico Ocidental. A almirante Lisa Franchette, que continua a servir como a 33ª comandante das Forças Navais dos Estados Unidos, tendo lançado o Plano de Ação Projeto 33, afirma o seguinte: não podemos criar uma marinha convencional maior em alguns anos ou focar somente em números sem as capacidades certas para vencer a luta pelo controle do mar. Mas mesmo sem esses recursos, melhoraremos nossa prontidão de combate, capacidades e capacidade. Devemos entender que a marinha enfrenta sérias restrições financeiras e industriais. A ênfase mais marcante no plano de ação é que eles estão se preparando para lutar contra a China em 2027. Franchette acrescenta mais tarde: a indústria de defesa da República Popular da China está agora em estado de guerra, com a maior infraestrutura de construção naval do mundo à disposição da Marinha Chinesa. Por outro lado, enquanto a Marinha Chinesa cresceu 100% no número de navios nos últimos 23 anos, a Marinha americana encolheu 20%, enquanto a Marinha Chinesa adicionou 165 navios de guerra à sua marinha nos últimos 23 anos. Esse número permaneceu em 90 para os Estados Unidos. Por outro lado, a China cresceu 300% em crescimento de tonelagens nos últimos 23 anos, enquanto a marinha dos Estados Unidos cresceu 2%. Por exemplo, enquanto os Estados Unidos aprovaram a aposentadoria de 19 navios de guerra, incluindo 3 submarinos de ataque nuclear e 4 cruzadores para 2025, o número de novos navios a serem construídos foi limitado a 6. Vamos acrescentar que novos programas de construção naval já estão progredindo, com atraso de 3 anos em cada classe de novo navio. A maior vantagem da Marinha dos Estados Unidos no cenário de Taiwan são os submarinos de ataque nuclear SSN. De acordo com os planejadores dos Estados Unidos, a exigência dos Estados Unidos para esse tipo de submarino é de 66 submarinos de ataque nuclear. No entanto, hoje eles têm apenas 49. Os Estados Unidos precisarão produzir 2,3 a 2,5 submarinos de ataque por ano. Hoje esse valor é de 1,2 por ano. Deficiência de reparo e manutenção. As 350 instalações de reparo e manutenção que foram fechadas nas bases dos Estados Unidos e no exterior após 1989 também deram um grande golpe na capacidade de manutenção e reparo de navios danificados durante a guerra. Em vez de construção naval, por exemplo, o território americano mais próximo da China, a ilha de Guam, não tem capacidade para atracar navios de guerra americanos desde 2016. Existem apenas 54 instalações de reparo de navios de guerra aprovadas pelo Departamento da Marinha dos Estados Unidos em todas as costas dos Estados Unidos. O general Account Office Gao reconheceu esse problema terrível em junho de 2021 e publicou um relatório altamente crítico, Gao 21-246. Frota da Marinha Mercante, Guarda Costeira e Pescadores. A situação é muito pior em termos de frota da Marinha Mercante. A China opera a maior frota da Marinha Mercante do mundo, com uma tonelagem total de bandeira nacional de 102 milhões de
WT, as empresas chinesas possuem ou operam um ou mais terminais em 96 portos estrangeiros. 36 desses portos estão entre os 100 maiores portos do mundo em termos de volume de contêineres. Por outro lado, o número de navios que podem fornecer suporte logístico para estabelecer um transporte marítimo para as bases dos Estados Unidos e aliados no Pacífico é de cerca de 85. Para a China, esse número é de 5.500. Por outro lado, a Guarda Costeira Chinesa tem 225 navios com mais de 500 toneladas. A China também é um dos poucos países do mundo com a milícia marítima como parte inseparável da força naval. A milícia tem equipamento pessoal e disciplina que pode ser usado em tempo de crise ou escalada. A China tem cerca de 500 mil barcos de pesca, estima-se que o número de barcos que podem ser usados para fins de milícia seja de cerca de 250 mil. Enquanto a hegemonia no mar muda de mãos, os Estados Unidos há muito perderam seu domínio numérico no mar. A Marinha Americana deu ao seu governo a chance de proteger os interesses americanos controlando os bens comuns globais que cobrem 2/3 do planeta. A capacidade de usar essas áreas como um ambiente de projeção de poder e como uma área para negar o comércio marítimo e inimigo forneceu uma grande vantagem para os Estados Unidos. No entanto, essa capacidade agora está em apuros. Controlar as principais rotas de transporte dos mares foi a locomotiva do domínio e hegemonia de 500 anos do Ocidente no sistema internacional. O Sistema Atlântico Europeu foi estabelecido pela tomada de portos e controle de rotas marítimas estratégicas. Rússia e China aprenderam com a história. Em contraste com o Sistema Atlântico dependente dos mares, eles desenvolveram redes de transporte asiáticas para fornecer uma alternativa caso a conexão com o mar seja cortada. Hoje, corredores de transporte econômicos e eficientes em termos de tempo surgiram na Ásia, onde as costas do mar da Noruega até a península da Indochina estão fora do controle do Sistema Atlântico. Por outro lado, as distâncias no teatro de operações do Pacífico são 2 a 3 vezes maiores do que a frente de guerra europeia. É muito difícil obter sucesso militar sem transporte marítimo ininterrupto e o estabelecimento de uma ponte marítima. Portanto, no cenário de Taiwan, a China pode nem precisar se envolver diretamente em ação militar. O bloqueio da ilha pode ser suficiente. Após um certo período, Taiwan está a 81 milhas de distância da China e a 7.600 milhas de distância dos Estados Unidos. Se a intervenção militar em Taiwan estiver na agenda, será extremamente difícil para os Estados Unidos. A coalizão que formará deter e bloquear a China, considerando sua atual comparação de força relativa à capacidade de construção naval. A Alemanha e a Dinamarca se juntam para enviar mais tanques Leopard para a Ucrânia. A Alemanha e a Dinamarca forneceram à Ucrânia mais 15 tanques Leopard. Berlim também enviou um sistema de defesa IRIS-T, SLS, um IRIS-T, SLM, informou o Gabinete Federal Alemão na segunda-feira, 23 de 12 de 2024. Foi entregue no total suporte militar à Ucrânia 103 tanques de batalha principal Leopard 1A5 com peças de reposição. Projeto conjunto com a Dinamarca, diz a lista atualizada. Além disso, 30 veículos blindados resistentes a minas e protegidos contra emboscadas, munição para tanques de batalha Leopard 2 dos estoques militares e industriais e munição para tanques de batalha Leopard 1 foram enviados. A Alemanha também transferiu mísseis IRIS-T, SLM, além de 2 sistemas de defesa aérea, mais 2 lançadores Patriot e 2 canhões antiaéreos Gepard com peças de reposição. Além disso, a Alemanha enviou mais 65 mil cartuchos para canhões antiaéreos Gepard, 2 estações de radar aerotransportadas TRML-4D, mísseis guiados AIM-9L1 Sidewinder. De acordo com a lista, Berlim também está se preparando para enviar aqui 20 veículos de combate de infantaria Marder, 2 lançadores de mísseis Patriot e 4 veículos de defesa cinética da DIL Defense. A Rússia diz que o fornecimento de armas à Ucrânia pelo Ocidente dificulta a solução do conflito e envolve diretamente os países da OTAN no conflito. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Lavrov, observou que qualquer carro contendo armas para a Ucrânia seria um alvo legítimo para a Rússia.
Marinha da Itália apresenta o L-98-90 Trieste, o maior navio de guerra italiano de serviço. O L-98-90 Trieste é muito mais do que um navio de guerra, é um símbolo de poder naval e da inovação tecnológica da Itália, com uma impressionante marca de maior embarcação militar desde a Segunda Guerra Mundial. Ele une tradição e modernidade em um só projeto, equipado com um sistema avançado de defesa e capacidade para aeronaves F-35B e um design revolucionário Trieste. Redefine o futuro da marinha italiana e coloca o país na vanguarda da estratégia militar global. A ocasião contou com a presença do presidente da República Italiana, Sergio Mattarella, acompanhado de sua filha Laura, que atuou como madrinha do navio. Também estiveram presentes o ministro da Defesa Guido Crosetto, além de altos comandantes da marinha italiana e autoridades locais. Durante a cerimônia, o ministro destacou a importância do Trieste como um marco de inovação tecnológica, um símbolo de valor e da dedicação dos cadetes que juraram servir ao país naquele mesmo dia. O Trieste é resultado de mais de uma década de esforço do Programa de Renovação Naval da Itália. Lançado em 2015, o contrato para sua construção avaliado em 1,126 bilhão de euros foi firmado entre o Ministério da Defesa italiano e um consórcio formado pelas empresas Fincantieri e Leonardo. Com um deslocamento total de impressionantes 38 mil toneladas, o navio tem 245 metros de comprimento e é equipado com sistema de propulsão de última geração, sua usina de energia híbrida, Codlog, combina turbinas a gás, Rolls-Royce, MT-30 e motores a diesel e motores elétricos, permitindo velocidade até 25 nós e alcance de 7 mil milhas náuticas. Além de sua impressionante capacidade de deslocamento, o navio oferece uma ampla infraestrutura para operações aéreas e terrestres. Ele pode transportar entre 28 e 34 aeronaves, incluindo caças como o F-35B Lightning e 2 helicópteros multifuncionais. Seu hangar de 2.300 metros é complementado por uma doca submersível e um conveyor de carga versátil que permite o transporte de veículos, equipamentos e suprimentos. No que diz respeito à tecnologia, o Trieste é equipado com sistemas avançados como radares da família Kronos, sonar Black Snake e o sistema de combate CMS Sadok MK4. Ele também conta com recursos de guerra eletrônica, incluindo complexos Zeus e o sistema de lançamento de contramedidos OD-LS-20, garantindo proteção contra ameaças modernas. Embora tenha sido projetado principalmente para operações anfíbias, o Trieste é uma embarcação multifuncional que vai muito além dessa função. Ele é capaz de desempenhar tarefas como defesa aérea, suporte logístico, proteção de rotas marítimas, até missões humanitárias durante crise ou desastres naturais. Além disso, sua capacidade de servir como navio de comando reforça importantes estratégias para a marinha italiana. O Trieste também substitui o Giuseppe Garibaldi, primeiro porta-aviões da Itália, consolidando o legado e a evolução da frota militar do país. Mais do que uma conquista tecnológica, ele representa o compromisso da Itália com a inovação e a excelência em defesa. Revista dos Estados Unidos elogia características dos novos mísseis russos que é impossível interceptar. É praticamente impossível interceptar o sistema de mísseis russo Vanguard, disse a revista norte-americana Military Watch. O projeto do motor a jato de ar direto à unidade de planeio hipersônica permite que ele realize ataques nucleares a velocidades superiores a Mach 27, mantendo alta capacidade de manobra, o que, acredita-se, praticamente elimina qualquer possibilidade de interceptação, ressalta a imprensa. Note-se que Gregory Gillot, chefe do Comando de Defesa Aeroespacial dos Estados Unidos, afirmou que a Rússia aumentou o número de mísseis balísticos intercontinentais com blocos de planeio hipersônico Vanguard no último ano, de acordo com os militares dos Estados Unidos. O coronel-general Sergei Karakayev, comandante da Força Estratégica de Mísseis Russa, disse em 17 de dezembro que a Rússia estava concluindo o desenvolvimento de uma ampla gama de sistemas de mísseis não menos eficazes do que o Vanguard ou o Oreshnik. Os mísseis balísticos intercontinentais domésticos são equipados com tipos fundamentalmente novos de ogivas que são praticamente invulneráveis. Hoje o mundo inteiro sabe sobre eles. Esses mísseis são o bloco hipersônico do sistema Vanguard e o equipamento hipersônico do sistema Oreshnik. Marinha dos Estados Unidos falha programa-chave de modernização dos cruzadores de mísseis de 22,2 bilhões de dólares. Com
Conforme uma comissão especial do governo norte-americano, a Marinha dos Estados Unidos não conseguiu modernizar navios da frota que não fossem da classe de porta-aviões e cruzadores da classe Ticonderoga e gastou 3,7 bilhões sem alcançar resultados enviado à reserva. O Congresso americano atribuiu 3,7 bilhões com o objetivo de modernizar 7 cruzadores em 2015, porém, cada vez aconteceram novas dificuldades. No final, decidiram anular 4 navios. Conforme os dados do Tribunal de Contas dos Estados Unidos, nessa altura já tinham sido gastos 1,84 bilhão com os navios seguintes: CG-66 Rui City, de 33 anos, 161 milhões de dólares; CG-68 Anzio, de 32 anos, 250,5 milhões; CG-63, de 33 anos, 678,5 milhões; CG-69 Vicksburg, de 32 anos, 745 milhões. Os primeiros dois foram desativados em 2022, os outros neste ano. O mais provável é que sejam desmantelados para obter peças sobressalentes para os navios ainda ativos. O Pentágono explicou que as razões desta situação são perturbação das cadeias de produção devido à C-19 pandêmica, base de reparação naval obsoleta, falta de especialistas qualificados. Pois a comissão especial apresentou as recomendações ao comando da Marinha Norte-Americana, que inclui planejamento nos programas de modernização mais detalhadamente, importante realização de análise completa das dificuldades e falhas que o comando encontrou para não as repetir novamente, projeção do impacto de descomissionamento de 3 cruzadores modernizados em 2026 e 2027 e encontrar substitutos, repensamento da abordagem geral da Marinha Americana e do setor em relação à qualidade dos reparos navais. De 27 cruzadores da classe Ticonderoga, comissionados entre 1983 e 1994, 9 estão agora em serviço. Deste ano, 5 navios foram colocados em reserva. Washington estava discutindo a possibilidade de estender o tempo de vida útil para 52 anos. No entanto, Brian Clark, analista do Centro de Avaliação Estratégica Orçamentária da Marinha dos Estados Unidos, está convencido de que isso não é suficiente para a guerra moderna no mar. O Ticonderoga, de 50 anos, com armas de idade respectiva, não é capaz de realizar missões de combate com a mesma eficácia dos navios modernos, pois podem ser encomendados novos navios com um deslocamento menor, mas com praticamente as mesmas qualidades de combate, afirmou. Um substituto para o Ticonderoga já foi encontrado, e esse é o Arleigh Burke, da nova série Flight 3, o DDG-125 Jack Lucas. É verdade que navios desse tipo são inferiores em poder de fogo de mísseis, porém a manutenção é muito mais barata. Além disso, há espaço suficiente para postos de comando da Força Aérea e da Defesa Antiaérea, que tradicionalmente eram localizadas em cruzadores. Os Ticonderogas têm sido a principal força de ataque da frota de superfície dos Estados Unidos por quase 3 décadas. O principal trunfo de ataque são 122 células de lançamento vertical universal MK-41 para uma ampla gama de munições, mísseis antiaéreos padrão SM-2, SM-3, SM-6 e SM, mísseis antissubmarino ASROC e mísseis de cruzeiro Tomahawk. O armamento antinavio é representado por 8 lançadores de mísseis Harpoon e o armamento de torpedos por 2 tubos triplo 325 mm, 324 mm. As tarefas de defesa antiaérea aproximadas são realizadas por canhões antiaéreos Phalanx de 20 mm. Além disso, há 2 peças de artilharia MK-45 de 127 mm. A tripulação é de 387 pessoas, incluindo 33 oficiais, velocidade 30 nós, autonomia até 5.300 km. O Ticonderoga é um navio de guerra versátil, pode atuar de forma independente como parte de um grupo de ataque de porta-aviões para atingir alvos terrestres e marítimos. Além dos americanos, somente a Rússia tem navios desse tipo. A Marinha Russa tem 2 cruzadores de mísseis pesados movidos à energia nuclear do projeto 1144 Orlan. Um deles está sendo modernizado, e 2 do projeto 1164 Atlante. Tanto o Ocidente quanto o Oriente dependem agora de plataformas de ataque pequenas de baixo perfil. E os belos e poderosos cruzadores logo entrarão para a história, incapazes de acompanhar o pensamento militar. Estados Unidos usam ativamente na África sistemas de armas biológicas testados na Ucrânia e Geórgia, diz o Ministério da Defesa da Rússia. Os
Estados Unidos veem a África como um campo de testes para produtos médicos experimentais, alguns dos quais já foram testados na Ucrânia e na Geórgia, o Ministério da Defesa da Rússia, na terça-feira, 24 de outubro de 2024. O Ministério Militar russo diz que segue analisando as atividades biológicas militares dos Estados Unidos na Ucrânia e em outras regiões do mundo e que agora em foco está a África. O governo dos Estados Unidos vê a região como um reservatório natural e limitado de agentes infecciosos perigosos e um campo de teste para produtos médicos experimentais, diz o comunicado. De acordo com os dados do Ministério, Washington criou um sistema de controle para gerenciar riscos biológicos em outros países. Ele foi testado com sucesso na Ucrânia e na Geórgia e agora está sendo usado ativamente no continente africano. O sistema tem como objetivos a obtenção de patógenos em áreas endêmicas e focos naturais, controle e gerenciamento da situação biológica para seu próprio benefício, análise da situação epidêmica ao longo das fronteiras dos adversários geopolíticos nas áreas planejadas para a implantação de contingentes militares. O Ministério da Defesa russo relata que as autoridades estadunidenses planejam criar dentro de 1 ou 2 anos um centro para diagnóstico de doenças, testes de produtos médicos, estudo de patógenos perigosos e mecanismos de suas mutações, além do desenvolvimento e teste de vacinas modernas. Para tal, os Estados Unidos já alocam de 5 a 10 milhões e podem expandir o financiamento até 20 milhões. O resultado da ajuda seletiva, entre aspas, dos Estados Unidos à África é a degradação dos sistemas nacionais de saúde, a imposição de fornecedores de equipamentos médicos e medicamentos, concluiu o Ministério. Tropas de assalto russas eliminam mercenários estrangeiros de surpresa, diz combatente. Militares russos, durante uma operação de assalto, pegaram mercenários poloneses de surpresa enquanto estes tomavam chá, disse o comandante da companhia de assalto, Stefan Sazonov, com o codinome Cobra. Os mercenários estrangeiros foram eliminados pelo grupo de assalto da unidade de infantaria motorizada de montanha, pertencente ao agrupamento de tropas Trezen, centro das Forças Armadas da Rússia. Os militares russos atacaram um reduto ucraniano na direção de Kurakovo, uma cidade-chave na República Popular de Donetsk, que atualmente está sendo cercada pelas tropas russas, segundo Sazonov. Os mercenários poloneses que ficaram ali não estavam prontos para enfrentar os soldados russos. Nos aproximamos do reduto, ele, um mercenário, estava sentado, tomando chá, e eles não tiveram tempo para reagir. Nós dissemos a eles: levantem as mãos, rendam-se. Mas não entendiam russo, disse o combatente. Um dos mercenários, de acordo com o Cobra, decidiu se render, mas o outro tentou atirar de volta, resultando na morte de ambos no local. Como observou o comandante, entre os mercenários, 15 a 20% são bem treinados, enquanto o restante não representa uma ameaça séria, embora que tenham armas, munições e equipamentos muito melhores que os dos combatentes do exército ucraniano. O Ministério da Defesa da Rússia declarou repetidamente que Kiev usa mercenários estrangeiros como bucha de canhão e os militares russos continuarão a eliminá-los em toda a Ucrânia. Aqueles que forem lutar por dinheiro admitiram em muitas entrevistas que os militares ucranianos não coordenam bem suas ações e que a chance de sobreviver aos combates é pequena, pois a intensidade do conflito não é comparável à do Afeganistão ou do Oriente Médio, aos quais estão acostumados. A Ucrânia perdeu até 585 militares na zona operacional do agrupamento russo Trezen, centro, diz o Ministério da Defesa da Rússia. Unidades do agrupamento de tropas Trezen, centro das Forças Armadas Russas, repeliram 10 contra-ataques do adversário, tendo as tropas ucranianas perdido até 585 militares e um tanque no último dia, informou o Ministério da Defesa da Rússia na terça-feira, 24 de 12 de 2024. Além disso, o agrupamento de tropas russas de Dnipro prevaleceu nos combates com formações armadas ucranianas, eliminando até 65 efetivos em um obuseiro de 30. O agrupamento I de Sul, por sua vez, aprimorou sua posição na linha de frente e repeliu um contra-ataque.
Enquanto as forças da Ucrânia nas últimas 24 horas perderam mais de 250 militares e um veículo blindado de transporte pessoal neste setor do fronte. Enquanto isso, o agrupamento de tropas sérvia norte eliminou até 40 militares ucranianos na direção de Kharkovia. O agrupamento de tropas russos Zapad Oeste prevaleceu nos combates com 6 brigadas ucranianas, repeliu 3 contra-ataques com pesos inimigos, totalizando 380 militares. Na área de responsabilidade do agrupamento Vostok Leste, unidades ucranianas perderam até 160 soldados e várias peças de artilharia propulsada Akatsiya, Imsta, S. Paladin. Enquanto isso, a defesa aérea abateu 4 foguetes HIMARS e 605 drones de tipo aeronave, segundo o Ministério. No total, desde o início da operação militar especial, o exército russo destruiu 650 aviões, 283 helicópteros, 38.420 veículos aéreos não tripulados, 590 sistemas de mísseis antiaéreos, 19.967 tanques e outros veículos de unidade de combate, 1.504 lançadores multifoguetes, 19.969 peças de artilharia de campo e morteiros, 29.469 veículos militares especiais. Porque os países africanos estão expulsando um a um os militares franceses. Tem sido um mês tumultuado para a França e sua relação com suas antigas colônias na África, já que sua influência no continente enfrenta o maior desafio em décadas. Enquanto Paris elabora uma nova estratégia militar que reduziria drasticamente sua presença permanente de tropas na África, 2 de seus aliados mais próximos sofreram um duplo golpe. O governo do Chad, considerado um parceiro mais estável e leal da França na África, anunciou no dia de sua independência que estava encerrando a cooperação em matéria de defesa para redefinir sua soberania. E em uma entrevista publicada horas depois pelo Le Monde, o novo presidente do Senegal afirmou que era óbvio que em breve não haveria soldados franceses em solo senegalês. O fato de que os franceses estão aqui desde a época da escravidão não significa que seja impossível fazer algo diferente, declarou o presidente Bassirou Diomaye Faye. Os anúncios foram feitos enquanto a França se esforçava para reacender sua influência e declínio no continente. O ministro das Relações Exteriores, Jean-Noël Barrot, finalizava uma visita ao Chad e à Etiópia. O presidente Emmanuel Macron havia reconhecido pela primeira vez o massacre de até 400 soldados na África Ocidental pelas mãos do exército francês em 1944. As autoridades francesas mantiveram silêncio por quase 24 horas após o anúncio do Chad e finalmente disseram que estavam em estreito diálogo sobre o futuro da parceria. A decisão do Chad representa o último prego no caixão do domínio militar pós-colonial da França em toda a região do Sahel, declarou Moukarrid Durmaz, analista principal da consultoria de riscos globais Verisk Maplecroft, referente à região árida ao sul do Saara. As decisões do Senegal e do Chad fazem parte de uma transformação estrutural mais ampla do compromisso da região com a França, em que a influência política e militar de Paris continua diminuindo, acrescentou Durmaz. Nos últimos anos, os governos militares do Níger, Mali e Burkina Faso expulsaram as forças francesas e os ânimos se exaltaram após anos de luta das forças francesas ao lado das locais para enfrentar a tenaz insurgência extremista islâmica. Qual é a nova estratégia da França na África? Pergunta Jean-Marie Bockel, enviado pessoal de Macron para a África, apresentou no mês passado a Macron seu relatório sobre a evolução da presença militar francesa na África. Isso fazia parte da renovação de nossa parceria com os países africanos, que Macron anunciou em um discurso em Burkina Faso em 2017, nos primeiros dias de sua presidência. Os detalhes do relatório de Bockel.
Não foram tornados públicos, mas 3 altos funcionários franceses que falaram sob condição de anonimato para discutir conversas sensíveis com os países envolvidos disseram que a França planejava uma forte redução de seus militares em todas as suas bases na África, exceto na nação do Chipre, da África de Djibouti, onde se espera que Macron viaje nos próximos dias. Os funcionários disseram que isso não significa que a França necessariamente reduzirá a cooperação militar, mas que responderá às necessidades expressas pelos países. Isso pode significar fornecer um treinamento mais específico em vigilância do espaço aéreo, drones e outras aeronaves. A França também pode enviar tropas temporariamente. Os funcionários se recusaram a confirmar os números de redução de tropas, mas os classificaram como significativos. No início deste ano, o exército francês também criou um comando para a África, semelhante ao Africom dos Estados Unidos. O recém-nomeado comandante Pascal Lamy é especializado em guerra de influência e informação, a necessidade destacada pela crescente presença da Rússia na África. Pode-se continuar cooperando militarmente, como fazem muitos países, mas a ideia de ter bases militares permanentes, que depois podem ser usadas como munição política contra você e manipuladas em uma espécie de guerra de desinformação, talvez não seja a melhor maneira de fazer as coisas, disse Will Brown, pesquisador sênior de política no Centro Europeu de Relações Exteriores. Enquanto isso, a França tenta impulsionar sua presença econômica nos países anglofonos da África, como a Nigéria, segundo os analistas. Seus 2 maiores parceiros comerciais no continente são a Nigéria e a África do Sul. No momento do anúncio do Chad, Macron mantinha conversas com o presidente nigeriano Bola Tinubu. Desde a independência das colônias francesas na África, a França manteve uma política de oscilação econômica, política e militar denominada France Fric, que incluía ter milhares de tropas permanentes na região. A França ainda tem 600 soldados na Costa do Marfim, 350 no Senegal e 350 no Gabão, além de cerca de 1.500 em Djibouti, no Chad, mantinha 1.000 tropas. O Ministério de Defesa francês afirmou que o papel das tropas francesas na África é treinar soldados locais e fortalecer suas capacidades para combater o extremismo, principalmente na manutenção do paz, inteligência e logística. Mas os críticos afirmam que a manutenção das tropas no terreno também permitiu a Paris manter sua influência e proteger regimes políticos favoráveis à França. Os países da África francófona querem uma mudança na natureza dessa relação, afirmou Gilles Yabe, diretor de West Africa Think Tank. O crescente sentimento antifrancês provocou protestos de rua em vários países da África Ocidental e do Norte, enquanto os governos que chegaram ao poder com a promessa de redefinir as relações com o Ocidente afirmaram que os laços com a França não beneficiariam a população. Eles querem explorar opções com a Rússia, China, Turquia e outras potências. O presidente do Chad, Mahamat Deby, não teria tomado essa decisão se não tivesse garantia de segurança de outro ator, afirmou Brown. Sabemos que ele recebeu um sério apoio dos Emirados Árabes Unidos, que estão muito interessados no que acontece no vizinho Sudão e em Darfur. Sabemos que a Turquia também fez algumas movimentações. O Chad faz fronteira com 4 países com presença militar russa. Em janeiro, Deby viajou a Moscou para reforçar suas relações com o país parceiro. Os líderes militares do Níger, Mali e Burkina Faso, que expulsaram os militares franceses, se aproximaram da Rússia, que tem mercenários espalhados pelo Sahel acusados de abuso contra civis. Mas a situação de segurança piorou nesse país, com um número crescente de atentados extremistas e mortes de civis, tanto pelas mãos de grupos armados quanto pelas forças governamentais. Nos primeiros 6 meses deste ano, morreram 3.064 civis, sendo o Armed Conflict Localization, representando um aumento de 25% em relação aos 6 meses anteriores. É impossível dizer se a saída das forças francesas provocou o aumento da violência, mas criou um enorme vazio de segurança, afirmou o analista Santanu Shankar, da Economic Intelligence Unit, acrescentando que a Rússia não pode preenchê-lo. As tropas da empresa militar privada russa Wagner estão sendo financiadas pelos governos das juntas com menos recursos financeiros, disse.
Como o novo bloco do Sahel desafia o neocolonialismo ocidental? Pergunta. Mali, Burkina Faso e Níger assinaram um pacto de defesa mútua, a Aliança dos Estados do Sahel, em 16 de setembro de 2023. O trio também decidiu se retirar da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO, em janeiro. A Aliança dos Estados do Sahel, composta por Mali, Burkina Faso e Níger, rejeitou firmemente uma proposta do CEDEAO de adiar sua retirada do bloco regional por 6 meses. Resoluta em sua decisão de sair em janeiro de 2025, o trio rotulou o cronograma da CEDEAO como desestabilizador. O que é a nova Confederação do Sahel? Pergunta. A Confederação é a aliança das antigas colônias francesas Mali, Níger e Burkina Faso, que pediu a retirada das tropas francesas e norte-americanas, citando sua ineficácia no combate ao terrorismo na região. Estabelecido sob o Pacto do Sahel de 2023, o bloco visa fortalecer as capacidades de defesa, colaborar na luta contra grupos jihadistas, estabelecer um banco de investimento conjunto e compartilhar recursos para projetos de desenvolvimento econômico. Quão forte é seu exército? Pergunta. As capacidades militares das 3 nações são as seguintes. Níger, 30 mil soldados no exército, força aérea e forças paramilitares. Burkina Faso, 16.500 soldados, incluindo pessoal de milícia popular. Mali, 44.800 soldados no exército, força aérea e guarda nacional. Eles utilizam uma variedade de equipamentos militares, incluindo tanques da área soviética, caças russos Su-25, helicóptero tipo Mi, tanques chineses tipo 62, drones Bayraktar e outros sistemas avançados. O que motivou o pacto? Pergunta. Vários fatores impulsionaram a formação da Aliança do Sahel. Primeiro, a retirada das tropas do Ocidente da África, o que prejudica o controle dos Estados Unidos da Europa sobre os recursos regionais. Também havia ameaça iminente de intervenção militar da CEDEAO após o golpe no Níger. Embora as forças ocidentais tenham sido oficialmente mobilizadas para combater o Daesh no Sahel, elas também buscaram explorar os ricos recursos da região. O Mali é o 4º maior produtor de ouro da África e possui reservas significativas de lítio. O Níger é o 7º maior produtor mundial de urânio. Burkina Faso é abundante em ouro e cobre e terras aráveis. Moscou está ativamente aprimorando as capacidades militares das nações do Sahel e fornecendo treinamento pessoal. O embaixador Igor Gromyko observou que instrutores militares russos chegaram ao Níger em abril e a Rússia está aumentando sua mobilização de especialistas em contra-terrorismo em Burkina Faso. A Rússia vai buscar desenvolver comércio mutuamente benéfico e cooperação econômica com esses países, acrescentou Gromyko.